Tarcísio Gomes de Freitas nega que o programa Pro Brasil contraria as diretrizes do Ministério da Economia. A reportagem do Afonso Marangoni. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que houve uma grande falta de compreensão a respeito do lançamento do programa Pro Brasil. Ele considerou que as primeiras impressões transmitidas sobre o plano foram um conjunto de fantasias. Em uma teleconferência realizada pelo Itaú BBA nesta quinta-feira, Tarcísio Freitas disse que a pasta já pensava em um projeto de infraestrutura antes mesmo da pandemia. Houve um desentendimento grande da imprensa sobre o que é esse plano, né? A retomada com obra, plano desenvolvimentista, ala militar, até tem um conjunto de fantasias em torno disso que é até engraçado ver. A gente que está de dentro, a gente lê isso na imprensa e fica curiosíssimo, né? Segundo o ministro, a ideia é criar um pacto entre os poderes para estabelecer um ambiente de negócios que favoreça investimentos. Tarcísio Gomes de Freitas negou que exista um corpo militar formulador de políticas dentro do governo. Eles falam em ala militar como se tivesse um comando central militar, que tivesse... Não tem nada a ver, você tem militares que estão em cargos de natureza civil, não tem ala militar, absolutamente, não existe um corpo militar formulador de políticas, uma volta à década de 70, ao Plano Nacional de Desenvolvimento, não tem nada disso, isso é bobagem. Ele disse que tem tido ótimas reuniões com parlamentares e que muitos manifestam interesse em aprovar projetos que favoreçam a agenda de investimentos. O ministro negou ainda que o Pro Brasil represente uma ruptura em relação às diretrizes do ministro da Economia, Paulo Guedes. É bom ouvir isso de alguém sério como o Tarcísio, né? É óbvio que existe a desconfiança quando foi anunciado da forma que foi o projeto Pro Brasil e sem ali contar com o Paulo Guedes no início. É verdade que existiu ali um atrito, até de caráter mais pessoal do que talvez ideológico, mas em relação às ideias do que fazer para reagir a essa crise entre o ministro Paulo Guedes e o ministro Rogério Marinho. Isso foi apurado por muitos, inclusive por mim, mas eu acho que não há necessidade de ruptura, sem dúvida. O mesmo um liberal como Paulo Guedes pode entender que num momento desses o Estado entra mais em campo, desde que com estratégia de saída, com compensações do lado do setor público e com intensificação de reformas depois. A melhor metáfora foi dada pelo próprio Guedes. Estava no trilho, sai para apagar um incêndio na floresta e volta para o trilho. E sobre isso eu tenho certeza que Tarcísio, Rogério Marinho e companhia e militares estão todos de acordo. Essa manifestação do ministro Tarcísio é muito curiosa porque, uma vez mais, uma autoridade culpa a imprensa pelos desacertos do governo. Se esse plano pró-Brasil serviu para alguma coisa, foi para mostrar que o governo atingiu aquele estágio em que os seus ministros jamais discutem, porque, na verdade, eles já nem se falam. Elaborou-se no Palácio do Planalto um plano sem a concordância do Ministério da Economia. E o plano é econômico. Quando você faz um plano econômico sem a anuência do ministro da Economia, o Paulo Guedes, a chance disso resultar num desastre é enorme. E houve o desastre. Qual foi o desastre? O governo sinalizou para o mercado que o seu ministro, aquele que o presidente dizia ter carta branca, como disse em relação a Sérgio Moro, não estava tão prestigiado assim. O mercado sentiu que o governo piscava e emitiu os sinais. Olha, vai haver consequências. Quando o presidente verificou que as consequências seriam graves e ocorreriam no instante em que ele se mete numa crise atrás da outra, já nem resolveu ainda a crise do Ministério da Justiça e ia se meter em outra, o presidente recuou e, numa dessas entrevistas de porta de palácio, disse que quem dá a última palavra em matéria de economia é o ministro Paulo Guedes. Essa manifestação do Bolsonaro vale tanto como uma nota de R$3. Ela vale até a próxima crise, até o próximo momento em que o presidente se sentir ameaçado em sua autoridade e desautorizar o ministro. Então, o governo tem que se cuidar. E a culpa disso tudo, dessa confusão, não é da imprensa.